Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Roger. E eu tô iniciando aqui um novo canal. O nome do meu canal vai ser Roger.gamers. Aí eu vou fazer vídeos de alguns jogos, por exemplo, Minecraft e outros aí que vocês conhecerem. Então eu vou estar fazendo vídeos sábado, segunda, quinta e sexta. Se lembrem aí desses dias nesses dias que eu vou estar postando vídeo. E é só isso que eu queria dizer. Também eu queria dizer que para vocês, se vocês gostarem, vocês se inscreverem aí no canal para vocês estar sempre acompanhando os meus vídeos e tal. Então é isso, pessoal. Até a próxima e fui!